Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensina em Palestra. É muito bom ter você conosco novamente, é uma honra muito grande ter a sua companhia. Você que já está no nosso canal, você que já participa da nossa comunidade, é muito bom receber você novamente por aqui para nós tratarmos juntos de mais um estudo sistemático da Palavra de Deus. Este é o objetivo do canal Ensina em Palestra, estudar sistematicamente a Palavra de Deus. Nós estamos trabalhando neste trimestre, primeiro trimestre de 2021, o tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós temos como referência o nosso guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa revista Lições Bíblicas, que nesse trimestre traz o comentário do pastor Ezequias Soares. Muito obrigado mais uma vez a você que está conosco, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, continue conosco, inscreva-se no canal, é o nosso pedido todo especial para você, você que vai assistir o vídeo até o fim, muito obrigado, você que vai estar conosco assistindo mais essa aula, muito obrigado, ative o sininho, você que vai fazer a sua inscrição, ative o sininho, coloque ali todas para receber todas as notificações do canal. Toda quarta-feira nós temos vídeo novo no canal e estamos aqui tratando do reino de Deus. Estamos aqui com muita alegria, com muito prazer estudando, enriquecendo o nosso conhecimento, enriquecendo a nossa vida espiritual com as lições maravilhosas que nesse trimestre falam do Espírito Santo. Vamos juntos então? Muito obrigado desde já. Deixe também o seu comentário, comente conosco e faça assim o nosso canal crescer, faça o YouTube entender que o nosso canal está ajudando você. A nossa lição é a lição número 4, a atualidade dos dons espirituais. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 11. Convido você a fazer leitura na sua Bíblia desse texto, é muito importante para você ter uma base do nosso estudo de hoje. O nosso primeiro tópico, a necessidade dos dons espirituais hoje. Primeiro subtópico, a exortação a conhecer os dons. Segundo subtópico, pneumatikos e carisma, ou pneumatikos e carisma. E o terceiro subtópico, o que são os dons espirituais. Nós precisamos aqui fazer uma definição de dom. A palavra dom tem vários significados na Bíblia Sagrada. Vamos tratar alguns deles. Nós temos lá no Antigo Testamento algumas palavras como, por exemplo, matã, é alguma coisa oferecida como presente, gratuitamente. Nós temos isto como uma dádiva, como um dote. Nós encontramos uma menção a esse dom, a esta forma de expressão, a esta palavra lá em Gênesis, capítulo 34, versículo 12. Depois nós temos mastek, que também significa dádiva ou presente. Está lá em está lá em Esther, capítulo 2, versículo 18. Depois minashi ou minshashi. A definição mais utilizada, ela ocorre 209 vezes, minshashi. Ela significa oferta ou presente. Você encontra em Salmos, Salmos não tem capítulo, né? Salmos 45, verso 12 e Salmos 72, verso 10. Todas as definições dizem respeito a algo que é dado gratuitamente, um presente. No Antigo Testamento, os dons eram dados a pessoas específicas, escolhidas por Deus para cumprir determinada missão. Os dons não estavam à disposição da grande maioria das pessoas. E no Novo Testamento, como acontece? No Novo Testamento, o significado de dom ainda é o mesmo, mas com palavras que identificam ele, porque nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguma parte em aramaico, já o Novo Testamento foi escrito em grego. Nós temos então no Novo Testamento doma, indica a oferta de um presente ou uma coisa boa. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 10. Ainda em Mateus, o capítulo 6, onde encontramos a oração do Pai Nosso, no versículo 11, cita o pão nosso, pois esse também é uma dádiva divinal ao homem. Empresta maior ênfase ao caráter concreto de Deus. Depois nós temos doses, que significa dar. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 15, e também ocorre em Romanos, capítulo 5, versículo 16.
Temos ainda dorema, que acontece lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, significando dom, e charis, um dom gratuito ou graça, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Carisma, muito utilizado nos estudos bíblicos, significa o dom do Espírito Santo. Relaciona-se ao termo encontrado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 9, capítulo 28, versículo 31. Depois nós temos carismata pneumática, que é um grego original, quando Paulo trata dos dons espirituais. Aí fala especificamente sobre dons do Espírito, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Eu vou deixar na descrição do vídeo essas definições para você, com as referências bíblicas, para que você possa se utilizar delas caso haja necessidade, caso você entenda ser interessante. Definição do dicionário Vini sobre dom é usado acerca de presentes apresentados como expressão de honra, usado no Novo Testamento acerca de um dom espiritual ou sobrenatural. Já no dicionário da Bíblia de Almeida é a capacidade ou talento que o Espírito Santo concede aos servos de Deus para uso em favor das outras pessoas. Vamos então agora ao nosso tópico 2, a função dos dons espirituais. Primeiro subtópico, a lição dos dons, ou melhor, as listas dos dons. Segundo subtópico, classificação teológica. Terceiro subtópico, classificação bíblica. Quarto subtópico, para onde for útil, ou melhor, para o que for útil. As listas dos dons espirituais. Nós temos 5 listas e queremos apresentá-la para você como uma forma de conhecimento, uma forma de você conhecer esta listagem. A primeira delas está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 8. E os dons são profecia, pregação, ensino, exortação, repartir, administração e misericórdia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10. É a chamada lista clássica dos anjos. Nós vamos desmembrar esta lista daqui a pouquinho para você. É a lista mais utilizada, é a lista mais comumente utilizada. E elencam-se os dons de sabedoria ou palavra da sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esta é a lista clássica da divisão dos dons. Nós temos uma terceira lista, encontra-se lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Quais são os dons aqui? Apóstolo, profeta, doutor ou mestre, operador de milagres ou operação de milagres, cura, socorro ou auxílio, governante ou administrador e variedade de línguas. Nós temos a quarta lista, está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Lá na carta de Paulo aos Efésios, mais uma lista, e ela aponta para os seguintes dons: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor ou mestre. Aí são os chamados dons espirituais para a governança da igreja, ou os dons ministeriais para a governança da igreja. E nós temos a quinta lista, está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, e ela abarca 2 dons: dom da fala, pregação, orientação ou ainda aconselhamento. E o segundo dom, administração, liderança e gerenciamento. Dons para também governar a igreja. Dons também para serem utilizados na liturgia. Então, vamos à lista clássica da divisão dos dons. Nós temos, então, os chamados dons de inspiração. O que são os dons de inspiração? Ou também conhecido como dons da fala. São dons que manifestam a mensagem de Deus. Expressam o poder sobrenatural do Espírito Santo para falar palavras e transmitir mensagens da parte de Deus. Isto nós encontramos essa definição no Dicionário do Espírito Santo, do pastor Gesiel Gomes, editado pela Central Gospel. Aqui
nos dons da fala, nós temos abarcados profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São dons que usam a língua, que usam a fala, por isso dons de elocução. Os dons de locução, ou os dons de eloquência, ou ainda os dons da fala, referem-se à fala, comunicação, comunicar-se, comunicar a vontade de Deus para o povo. É o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. É um sinal de comunicação de Deus para com o seu povo. O Criador está falando, o Criador está se comunicando, o Criador está conversando com sua igreja. São dons ligados à língua, à fala, e a fala distingue o homem dos demais animais, do homem das demais criaturas. É um sinal da coroação da criação de Deus, o ser humano. E aqui então nós temos a profecia. O apóstolo Paulo deixou claro que o dom de profecia deveria ser baseado como o dom mais desejado, que deveria ser o dom mais requerido, mais pedido, mais solicitado pelos servos de Deus. Ele deveria ser buscado acima dos demais dons. A maior de todas as profecias é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia que nós temos. Mas Deus fala com o seu povo através do profeta. E a Bíblia fala também que onde não há profecia, o povo se corrompe. Então, há necessidade da profecia no meio da igreja. Depois nós temos variedade de línguas, também chamado simplesmente de dom de línguas. Esse dom é classificado da seguinte maneira: nós temos a xenolalia e nós temos também a grossolalia. Nós não vamos aqui esmiuçar esses dois termos, porque nós já fizemos isso na aula passada. Então nós convidamos você para no final do vídeo apontar ali para o link que vai ficar na tela e você vai ser direcionado para a lição anterior, onde você poderá acompanhar melhor esses dons. Aliás, você poderá acompanhar as demais aulas do nosso trimestre. Nós já estamos na 4ª aula e as outras 3 aulas elas estão na nossa playlist. Então você pode acessar lá as nossas playlists, o verdadeiro pentecostalismo, e assistir as outras 3 aulas. E esta aula aqui também vai ficar elencada lá nessas playlists, nesta playlist, o verdadeiro pentecostalismo, que é exatamente o tema que nós estamos estudando hoje aqui com você. Voltando aqui então aos dons de elocução, a mais um dos dons, interpretação de línguas. Não pode ser confundido como tradução de línguas. A interpretação de línguas ela é precedida pelo Deus das línguas, nosso Deus Todo-Poderoso. Falando em uso de línguas, apenas o que fala ele é edificado. Paulo fala aqui, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Porém, quando existe a interpretação de línguas, toda a igreja é edificada. Enquanto que o falar em línguas edifica a própria pessoa, o interpretar estende a edificação a toda a igreja. E quem pode interpretar a chamada língua estranha? A própria pessoa que fala em línguas angelicais pode interpretar a si próprio, como também outra pessoa pode ser escolhida pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai dar o dom de línguas, vai fazer alguém falar em línguas, e o Espírito Santo, se ele quiser, vai fazer com que alguém interprete essas línguas. O próprio falante pode ser o intérprete, se o Espírito Santo assim desejar, ou o Espírito Santo levanta outra pessoa para falar, para interpretar, para fazer com que a igreja entenda o que está sendo dito. Isto se a língua falada, se aquele momento, se aquela linguagem falada, ela servir de edificação para a igreja, for, por exemplo, uma mensagem para a igreja. Segundo o professor Caramuru Afonso Francisco, quem recebe o dom de línguas deve obrigatoriamente buscar o dom de interpretação de línguas. E cita o próprio apóstolo Paulo para retificar essa teoria. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. E eu quero que todos vós falais em línguas, mas muito mais que profetizeis. Olha só, a profecia como sendo o primeiro dom, o mais desejado de todos. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Ou seja,
Falar em línguas é maravilhoso, agora ter a interpretação de línguas também é primordial. Antes de nós continuarmos aqui, eu gostaria de convidar você que está gostando do conteúdo, se o conteúdo estiver sendo relevante para você, se o conteúdo estiver sendo abençoador para você, inscreva-se no canal. Esteja conosco, inscreva-se no canal, participe da nossa comunidade, Cine Palestra, compartilhe este vídeo, coloque lá nas suas redes sociais para que outras pessoas também sejam edificadas. Você que é professor da IBD, muito obrigado pela a sua participação conosco, queremos edificar a sua aula. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, muito obrigado a você, bom saber que você está aqui para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Você que não é professor, não é aluno, mas gosta de estudos bíblicos, obrigado por você estar aqui conosco. Então, deixe seu joinha, deixe o seu gostei ali. Só clicar, vai ali, clica no joinha e feito o carreto, você já estará ajudando o canal. Se você quiser comentar o vídeo também, é muito importante. Qual é o dom que você quer? Qual é o dom que você mais deseja? Então eu gostaria de perguntar isso para você e escreva ali no seu comentário qual é o dom que você deseja, qual é o dom que você está buscando, qual é o dom que você almeja, qual é o dom que vai satisfazer a sua vontade. Então coloque ali este comentário. Lembrando que nós podemos pedir os dons, pedir vários dons, ou colocar um dom como prioridade e buscar esse dom, mas quem vai dar e se vai dar é obra do Espírito Santo. Ele que decide, ele que define, ele que tem autonomia total para dar ou não o dom. Para dar o dom que aquela pessoa deva receber e tudo seja para a obra de Deus. E se recebermos os dons, se você receber o dom, saiba que você está servindo a igreja. Saiba que nós somos mordomos e o dom, ele é uma ferramenta para nós ajudarmos a igreja de Cristo. Vamos lá então, continuando aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque é bom, né, a gente molhar a garganta para continuar nossa aula. Vamos lá. Dons de poder. São dons que manifestam o poder de Deus. Consiste no poder sobrenatural do Espírito Santo que capacita o cristão a fazer aquilo que está ao alcance dos recursos humanos. Definição do dicionário do Espírito Santo pelo pastor Gesiel Gomes. Aqui nós temos o dom da fé, o dom da cura e o dom da operação de maravilhas. Você vê que essas três manifestações caracterizam o poder de Deus, algo sobrenatural. Os dons de poder revelam alguns atributos de Deus: soberania, autoridade e onipotência. São dons de autoridade. A pessoa que recebe um desses dons está revestida da autoridade divina, necessária para o exercício desta categoria de dons. A fé. A definição bíblica está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós temos aqui então o dom de fé, a fé como dom. Trata-se de uma confiança extraordinária que faz com que seu portador tenha uma crença além do físico, além do imaginável. Por meio de tal confiança, realizam coisas que estão além da percepção humana. Essa é a fé que move montanhas, lá em Marcos, capítulo 11, versículos 22 e 24. Alguns exemplos do dom de fé, alguns exemplos bíblicos, personagens bíblicos que tinham o dom de fé. Pedro, quando ordenou ao coxo que andasse, lá em Atos capítulo 3, versículo 6. Elias pediu fogo consumidor e foi atendido, segundo Reis capítulo 1, versículo 12. Então, esses são alguns personagens que tinham o dom de fé. Um outro dom dentro dessa categoria, cura. Talvez seja o dom mais desejado entre os cristãos. Talvez seja o dom mais procurado. Nós falamos que o dom que deve ser mais procurado, o dom que deve ganhar destaque nas nossas orações é o dom de cura, ou melhor, o dom de profecia. Mas o dom de cura, ele é, com certeza, um dos, se não o mais requerido pelos cristãos. Quem não gostaria de orar e impor as mãos sobre um ente querido ou um amigo enfermo e ter sua oração respondida imediatamente? Todos nós gostaríamos, não é?
Quem não gostaria de orar por uma pessoa que tem uma doença grave e essa mesma pessoa ser curada? Com certeza todos nós gostaríamos de ter esse dom. Mas, porém, entretanto, ele não é concedido a quem quer, mas a quem o Espírito Santo escolher. E talvez seja o dom de cura, talvez seja o dom mais difícil de ser, digamos assim, gerenciado. Por que isso? Porque uma coisa que deve ficar clara quanto aos dons. O dom, quem tem o dom de cura, ele não vai ter 24 horas o dom de cura. Quem tem o dom de cura, ele não vai tocar em todas as pessoas e as pessoas serão curadas. Em todos os enfermos e eles serão curados. Quem tem o dom de cura não vai num hospital orar e todas as pessoas por quem ele orar ali serão curadas. Não é assim. O dom de cura ou qualquer outro dom, eles são emprestados para nós, para que o Espírito Santo em algum momento específico nos use na administração daqueles dons. Ou seja, se eu tenho o dom de cura, eu tenho que ter estrutura para saber que eu posso orar para uma pessoa que está em estado terminal e ela ser curada pelo poder de Deus. Agora também eu posso orar pelo meu filho que está com febre e ele não ser curado. Exatamente. E isto pode frustrar, pode constranger, pode entristecer alguém. Então o dom de cura, ele é sim um dom dos mais procurados, um dom dos mais requisitados, mas também um dom que precisa de muita graça, precisa de muita confiança em Deus, precisa de muita estrutura emocional para trabalhar com ele. Ok? Então nós temos que ter muito cuidado ao pedir esse dom. É um dom maravilhoso, é um dom glorioso, mas também é um dom muito difícil de administrar. Bom, vamos então ao próximo dom. Bom, antes disso eu quero falar um pouquinho mais sobre a cura. Quem tem o dom de cura, e agora deixa eu ser bem enfático aqui, não tem o poder de curar, mas submete-se à soberania de Deus. Olha só, aquele que tem esse dom, ele não verá todos por quem ele ora serem curados. Aí pode vir a frustração. A decisão final sobre a cura, a decisão cabe a Deus e ao Espírito Santo. Alguns exemplos bíblicos de dom de cura. Jesus. E nós podemos citar inúmeras curas que Jesus fez aqui. Todas as curas feitas com o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós temos um outro dom também, a operação de maravilhas. E muitas vezes o dom de cura e a operação de maravilhas são confundidos. Qual é a diferença do dom de curar e do dom de maravilhas? Primeiro, o dom de curar pode não ter um resultado imediato, enquanto que o dom de maravilhas, o resultado é visível e imediato. Segundo, a cura pode ser explicada cientificamente. A medicina pode assimilar a ideia de uma pessoa ser curada de câncer, por exemplo, mediante uma bateria de exames que atestem que a pessoa não é mais portadora dessa doença. Já no caso do dom de operação de maravilhas, a ciência não acha explicação plausível, como por exemplo no caso de uma pessoa ter um braço mais curto que outro e de repente possuir os dois braços do mesmo tamanho, ou uma pessoa que recebeu uma obturação de dentes, ou uma pessoa que recebeu uma restauração de dentes. Nós temos alguns relatos de pessoas que às vezes nem tinham dentes ou algum dente estava faltando, foi alguém com operação de maravilhas, com dom de operação de maravilhas, orou sobre ela e ela teve seus dentes colocados. É incrível isso, não é provado cientificamente, mas existe. É o poder de Deus, é a operação de maravilhas. São exemplos bem corriqueiros, exemplos banais, mas que podem acontecer e que acontecem também. Uma outra diferença é que a cura é operada no físico, no emocional. Enquanto isso, a operação de maravilhas, ela opera na genética propriamente dita. A operação de maravilhas como dom, também entendido como dom de operação de milagres, dom de operações milagrosas ou dom de poderes milagrosos.
e tem uma intervenção sobrenatural sobre o curso usual da natureza, uma suspensão temporária da ordem lógica, tudo operado pelo Espírito Santo. Exemplos de dons de operação de maravilhas: Moisés, a vara de Arão tornou-se uma serpente, lá em Êxodo capítulo 7, versículo 10. Através da vara de Arão, Deus transforma água em sangue, Êxodo capítulo 7, versículo 20. Pelas mãos de Arão, as rãs invadem o Egito, Êxodo capítulo 8, versículo 6. Um outro exemplo bíblico, Josué. O sol e a lua param através da ordem de Josué, Josué capítulo 10, versículos 12 ao 13. Elias prediz grande seca, 1 Reis capítulo 17, versículo 1. A viúva de Serepta recebe sustento e provisão, 1 Reis capítulo 17, versículo 14. Com sua capa, Elias abre as águas e divide ao meio elas, 2 Reis capítulo 2, versículo 8. Eliseu abre as águas com a capa de Elias, 2 Reis 2 e 14. O azeite da viúva é multiplicado, 2 Reis 4, 3 ao 4. Então, esses são exemplos bíblicos desse dom de operação de maravilhas. Nós temos uma outra classificação de dons. Nós estamos falando aqui de uma das listas de dons, a chamada lista clássica de dons. Então nós temos aqui um outro grupo chamado dons de revelação. São dons que manifestam a soberania de Deus. Não existe especialmente mencionado um dom de revelação nas Escrituras. Dicionário do Espírito Santo, pelo pastor Gisel Gomes. Aqui nós temos palavra de sabedoria, palavra da ciência ou palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Segundo o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, um dos maiores teólogos que este país já teve, os dons de revelação manifestam o saber de Deus. Através desses dons, Deus está dizendo ao seu povo que Ele conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Logo, os dons de revelação são manifestos da igreja para mostrar a onisciência de Deus. Onisciência é saber das coisas antes que elas aconteçam. Saber de todas as coisas, ter todo o conhecimento. Palavra de sabedoria. Diferença entre... Bom, aqui deixa eu citar primeiro o pastor Ezequias Soares em Palavra de Sabedoria, no seu livro. Está aqui, inclusive, o livro dele. Não está aqui. Aqui está o livro do pastor. Deixa eu mostrar para você aqui. O Verdadeiro Pentecostalismo, do pastor Ezequias Soares. O Verdadeiro Pentecostalismo é o livro de referência desse trimestre, também editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aqui na página 62, ele fala assim: Corinto era uma cidade grega, capital da província da Acaia. Essa terminologia era de cultura deles. A terminologia, sabedoria, era dominada por eles. Paulo chegou na cidade, continuou o pastor Ezequias, não com palavras persuasivas de sabedoria humana. Os coríntios não tinham dificuldade para entender essa palavra porque o tema era um dos problemas da comunidade deles. Então o grego gostava muito de discutir, o grego gostava muito de debater, os sábios, filósofos gregos se degradavam, digamos assim, em debates, e o tema sabedoria era recorrente para eles. Qual é a diferença entre sabedoria e erudição? Erudição é o estudo através do qual, ao preparo escolar que uma pessoa recebe para se qualificar acerca de determinado assunto. Qual é a definição de palavra da sabedoria? É a capacidade de fazer a coisa certa, do modo certo e na hora certa. A sabedoria chama para junto de si o temor a Deus. Não se trata de habilidade intelectual ou acúmulo de conhecimentos. Trata-se de uma operação sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, tornando-a capaz de resolver problemas tidos como insolúveis. Alguns exemplos bíblicos de palavra de sabedoria: Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus. Salomão julga a causa de duas mulheres. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 27 e 28. Aitofel aconselhava o povo inspirado por Deus, segundo Samuel 16, 23. Jesus, o nosso maior exemplo em todos os aspectos. A sabedoria de Jesus deixa os líderes judeus maravilhados. Mateus 13, 54. Estevão, o primeiro mártir. No discurso de Estevão, não podiam resistir-lhe
os seus algozes, a sua sabedoria. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 10. Paulo perante Sinédrio insulta o sumo sacerdote e Deus lhe concede o escape. Palavra de sabedoria, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 2 ao 7. Tiago, durante o concílio de Jerusalém, Tiago trouxe uma solução para um problema que estava causando divisão entre judeus e gentios. Atos 15, 28 e 30. Qual a importância da palavra de sabedoria? É de suma importância para líderes que precisam aconselhar pessoas em momentos difíceis da sua vida. Hoje, a palavra de sabedoria também é requerida e deve ser buscada também. Deve ser buscada principalmente por lideranças, por aqueles que estão aptos ou querem se sentir aptos a ajudar o povo de Deus. Aqueles que trabalham em prol do povo de Deus. Um líder com esse dom, com certeza, assume um papel primordial na obra de Deus. Um ensinador cristão também deve buscar com entusiasmo o dom de sabedoria, para explicar a palavra de Deus com a profundidade que só o Espírito Santo pode proporcionar. Palavra de ciência, um outro dom. Qual é a definição dela? Muitos chamam de dom de revelação. Também pode ser entendida como o dom da palavra do conhecimento. Não se trata de conhecimento científico. Refere-se à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, que habita o conhecimento de fatos ocultos. Stampes falou assim: trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Frequentemente, esse dom tem estreito relacionamento com o dom de profecia. Deus tem para si o atributo exclusivo da onisciência, conforme nós já falamos, mas concede à sua igreja a palavra da ciência para capacitá-la a fazer a sua obra, servindo de inestimável ajuda para uma situação em que os propósitos de Deus precisam ser revelados por uma circunstância específica. O apóstolo Paulo acreditava ao dom da ciência uma importância muito grande e fazia questão que a igreja recebesse. Lá em Efésios capítulo 1, versículos 16 e 17, vamos ler. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Sobre esse dom, o pastor Ezequias escreve neste livro que nós citamos para você: o conhecimento do grego gnosis era o assunto de interesse dos gregos, portanto dos coríntios. O termo era popular entre os gnósticos. Os termos palavra, sabedoria, conhecimento pertenciam ao mesmo grupo semântico da retórica dos sofistas, os quais eram filósofos que se apresentavam como professores de técnicas, eram os mestres da retórica e cultura geral. Parece que esse era o problema de Corinto, o orgulho de ter uma retórica muito grande. O orgulho tanto pela retórica quanto pela suposta sabedoria e conhecimento. Alguns exemplos bíblicos. Pedro. O Espírito Santo revela a Pedro o acordo secreto entre Ananias e Safira. Capítulo 5, versículo 9 e 10 de Atos dos Apóstolos. Discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos, um novo dom. O que é discernir? Discernir é distinguir, reconhecer. Discernimento de espíritos, a definição dele é uma capacitação dada por Deus para julgar se o que está sendo entregue à igreja é verdadeiro ou falso, se o espírito é de luz ou de trevas. Espírito de luz, Espírito Santo; espírito de trevas, demônios, anjos maus que querem falar com a igreja, enganar, iludir a igreja. Cuidado, eles existem e podem querer fazer alguma roça, algum engano, algum engodo no meio do povo de Deus. E aí entra um espírito, ou melhor, aí entra o dom de discernimento de espíritos. Qual a importância? A igreja precisa buscar com urgência esse dom, pois ele atestará a veracidade da manifestação do Espírito Santo, ou irá desmascarar a mentira de espíritos enganadores ou pessoas que falam pela emoção humana. O apóstolo João assevera a necessidade desse dom. Lá em João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados,
Não criais em todo espírito, olha só a advertência, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós fizemos aqui uma compilação, nós fizemos aqui o agrupamento da chamada lista clássica dos dons, para que você possa ter um entendimento mais real. Eu creio que foi de grande estima, eu creio que foi de grande monta para você essas definições. Chegamos então ao nosso terceiro tópico: os dons revelam a unidade na diversidade. Apenas 2 subtópicos. 1. Diferentes dons. 2. Unidade. Está gostando do vídeo? Está bom? Está sendo produtivo? Está sendo bênção? Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, nos ajude a crescer. Toque o sininho para ativar todas as notificações, para que você possa receber os nossos vídeos. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal e é uma grande honra ter você aqui conosco. Deixe seu comentário, não esqueça, deixe seu comentário. Qual é o dom que você mais deseja? Qual é o dom que você está buscando? Qual é o dom que você está pedindo a Deus? Os principais dons. Jesus Cristo, ele foi dado por Deus a todos os homens, e dom significa graça, presente. Então Jesus Cristo é o presente de Deus para os homens que tiveram a possibilidade a partir dele da salvação. A palavra de Deus é um outro dom maravilhoso. É uma dádiva divina para nos mostrar o verdadeiro caminho da verdade. Então esses são os dons principais. Para concluir, deixa eu falar para você. Os dons espirituais, eles são desejados por todos aqueles que amam a Deus e que querem ter uma vida de comunhão com Ele. Querer para si um dos 9 dons, e aqui nós estamos falando da nossa lista básica, nós vimos muito mais dons nas nossas listagens que nós passamos, mas ficando aqui na nossa lista básica, ficando aqui os 9 dons, querer um desses dons que nós linkamos aqui e mostramos para você a definição de cada um deles, é um desejo sublime, porém revestido de grande responsabilidade, pois o Espírito Santo, ao depositar, isto é muito importante saber, sobre alguém um dom sobrenatural, algo sobrenatural, deseja que o recipiente, que o receptor desse dom saiba que aquela manifestação não é natural, independe de esforço ou mérito próprio, não é meritório, mas é operado pelo próprio Deus, é dado pelo Espírito Santo. Cristo nos deixou dons para a sua igreja, para que a sua igreja seja capacitada. É por isso que o Espírito Santo distribui dons para a igreja, para que a sua igreja seja capacitada para melhor relacionar-se com o meio externo, mas principalmente para que os crentes tenham condições de crescerem espiritualmente. Os dons devem ser exercidos com amor. O dom de determinada pessoa não a torna melhor do que qualquer outra. Entendamos isso, compreendamos isso, tenhamos essa certeza. Não a faz superior a seus irmãos, não garante a sua salvação. O dom é algo dado por graça e bondade do Espírito Santo. O objetivo do dom é servir a igreja. O portador do dom é um serviçal, um servo que tem à sua disposição uma importante ferramenta para ajudar no corpo do Senhor. Então, buscamos os dons, mas saibamos que nós somos vasos de barro, onde esse precioso conteúdo será depositado para a honra e glória do nosso Senhor. Paulo, em sua carta aos Coríntios, afirma que os dons deveriam ser buscados com cuidado. Cuidemos, e se recebemos, quando recebemos esse dom, ao recebermos qualquer dom dado graciosamente pelo Espírito Santo, saibamos que somos apenas portadores. Ele é quem vai fazer a obra. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, você que já é inscrito no canal, muito obrigado, você que vai se inscrever agora, já está se inscrevendo ou já se inscreveu, muito obrigado pela sua confiança. Queremos produzir cada vez conteúdos de mais qualidade para você, sempre trazendo à luz da Bíblia os nossos estudos, sempre trazendo à luz da Palavra de Deus
o embasamento para os nossos estudos. Deus abençoe maravilhosamente a cada um e volte sempre ao nosso canal. Maravilhosamente seja abençoado cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Deus seja convosco sempre.